Fala galera, beleza? Vou estar respondendo uma dúvida aqui do Pedro, que inclusive era uma dúvida minha mesmo, de quando eu não entendia nada, realmente nada sobre o assunto de hardware. Ele perguntou aqui, gente, se dá para ele usar o HD e se dá para ele colocar um HD se ele comprar um Note que já vem com SSD. E basicamente dá sim, só que não pode ser qualquer HD, ó. Eu peguei um exemplo aqui. Vocês precisam entender que existem dois tipos de HD. O HD de 3,5 polegadas, tá vendo aqui, ó, 3,5 esse símbolozinho, 3,5 esse símbolo, e os HDs de... existe o HD externo, né? Mas a gente está falando só dos internos. Existem os HDs de 2,5 polegadas, deixa eu escrever aqui, ó, HD 2,5. Os de 2,5 polegadas são os que vocês podem estar colocando dentro do notebook. Aqui, ó, HD 2,5, HD 2,5. Vocês precisam, quem for comprar um HD para estar colocando no notebook, tem que comprar um HD de 2,5 polegadas. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ele perguntou isso num vídeo que eu estava mostrando que eu coloquei um SSD e eu não coloquei um SSD de 2,5 polegadas. Existe SSD, dois tipos de SSD, que eu comento dessa parte do SSD, eu comento tudo nesse vídeo, vocês dão uma olhada. Instalação, formatação, como que põe, qual que escolhe, dá uma olhada aí. Mas basicamente, ó, existe esse modelinho que é só essa pecinha, e existe esses modelos aqui, ó, que são tipo umas caixinhas, ó. Aqui, ó, eles são retangular, eles são do mesmo tamanho, ó, do HD de 2,5 polegadas. Por isso que eles também chamam SSD de 2,5 polegadas. Vocês vão ver aqui, tem uns que não colocam no nome 2,5. Mas sempre que vocês verem nesse formato retangularzinho aqui, e não nesse formato aqui, nesse outro retângulo que é bem mais comprido e as peças ficam expostas, os componentes, aliás, que a peça já é ele em si, isso aqui chama M2. E no caso aqui, ó, eu coloquei um M2 no notebook. Eu colocando um M2, fica livre para mim o slot de 12,5 polegadas. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Ó, eu instalei o SSD aqui. O M2 ele vai aqui. Tem um vídeo de eu mostrando. E aqui é onde fica o HD de 12,5 polegadas, né? Que é o HD que pode colocar em notebook. Respondendo a pergunta, pode usar os dois? Pode sim. Desde que a maioria dos notebooks, ela só vem com uma baia, um slot, né? O que é baia ou slot, para quem não sabe? É espaço, né? A maioria dos notebooks vem com um espaço apenas que comporta uma peça de 12,5 polegadas. Seja um HD, seja um SSD no formato 12,5 polegadas. Então, você só vai conseguir usar um HD no seu notebook você só vai conseguir ficar com HD e SSD se você tiver ou mais de uma baia 2,5, o que é muito difícil. A maioria dos notebooks tem uma baia 2,5 só, né? Que aí você conseguiria colocar um HD 2,5 polegadas e um SSD 2,5 polegadas em outra baia 2,5 se tivesse. Mas como a maioria dos notebooks não é o caso, você não pode comprar um SSD de 2,5 polegadas quem estiver pensando em manter os dois. Você precisa comprar um SSD que chama M2, é esse formato aqui, porque aí ele entra aqui. Então, se o seu Note já vem com HD, você não precisa nem tirar o HD. Você só instala o SSD e depois vai no outro vídeo que eu mostro como que formata. Porque não é só instalar o SSD. Você precisa instalar o SSD e passar os programas para o SSD. Senão não adianta nada, não vai ficar mais rápido. Passando por SSD, fica assim mais rápido. E voltando lá à pergunta do Pedro, a gente colocando... no caso dele, ele vai comprar um Note que já vem com SSD. Então, ele tem que se atentar a se esse notebook vem com qual tipo de SSD. E, além de qual tipo de SSD que vem, ele precisa saber
se tem um slot sobrando de 2,5 polegadas. Então, se veio com um SSD de 2,5 polegadas, o que também é muito difícil, geralmente quando vem com SSD, vem na baia M2, vem com uma baia M2 ocupada com SSD M2, aí ele vê, né, nas especificações do fabricante, digita no Google o nome do notebook que ele pretende comprar, abre aqui, ó, eu sempre gosto de abrir uma página de algum lojista do varejo e a página do próprio computador. Então você abre a página da própria marca, quer dizer, abre a página da marca, clica em especificações e dá uma olhada. Então você vai achar aqui, ó, a própria marca falando. Aqui, ó, configuração de armazenamento híbrido, né? Armazenamento, vem na aba armazenamento. Aqui ele fala, ó, cabe até 256 GB de SSD PCIe NVMe M.2, ou seja, esse modelo de SSD, né? Esse tipo de peça, e fala também que cabe um HD. Sempre que o computador pode ser vendido em opção de armazenamento híbrido, né, HD ou SSD, você vai poder usar os dois, isso é óbvio, até porque ele é vendido assim. Mas quando você só tem a opção com HD ou opção só com SSD, você tem que conferir se ele tem um slot M2 para você poder comprar uma peça dessa e instalar, e depois poder comprar um SSD, né, 2,5 e instalar também. Aí tanto faz se você comprou um Note que já vem com SSD não, HD, tanto faz se você comprou um Note que já vem com HD de 2,5 polegadas e vai colocar um SSD de M2, ou se você comprou um Note que já vem com M2, que é o caso do Pedro, e vai comprar um HD para poder estar aumentando a capacidade. Por quê? O SSD é mais caro, então geralmente quando vem com SSD, vem com 256 GB. 256 GB você não faz nem o backup de um celular. E se você jogar, você baixa 2 jogos pesados, já era. Então, o que você faz? Compra um Note que já vem com SSD, se tiver um preço interessante, e depois compra o HD. Minha dica, não compra HD nesses sites. Entra no Marketplace do Facebook ou no OLX, porque a galera faz muito o quê? Compra um Note com HD e instala o SSD de 2,5. Instalando o SSD de 2,5, a pessoa é obrigada a tirar o HD, porque ele vai ocupar, porque a baia era ocupada pelo HD, então para ela poder instalar o SSD, ela tira o HD e vende no Mercado Livre, no Marketplace do Face, no OLX, baratinho, vende um de 1 TB igual esse por 100. Então, não compra aqui, dá uma olhada no Marketplace, na OLX, no Mercado Livre, algum da galera que comprou SSD, tirou e pôs à venda. Aí você procura em estado de novo. Muita gente já compra o Note e já põe SSD, então dá para vocês acharem uns em estado de novo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Bom, qualquer dúvida vocês deixem nos comentários, eu respondo. Eu não estou lembrando de mais nada muito importante, então eu vou só dar uma resumida geral nisso tudo que eu falei. Vamos voltar aqui para a pergunta dele. Dá sim, Pedro, para poder estar usando os dois juntos. Se você comprar um Note com SSD, você compra um HD de 2,5 polegadas, né? Que é esse HD aqui. E se você comprar um Note com HD, você precisa comprar um SSD M2. Para você poder estar comprando um SSD de 2,5 polegadas e estar continuando usando o HD, misturando um HD e um SSD de 2,5 polegadas no mesmo notebook, eu acho difícil, porque eu não conheço um notebook que tem 2 slots 2,5 polegadas. Entendeu? Então ficar atento a isso. Quem comprar um Note que já vem com HD e quer manter o HD, dá uma olhada na especificação do fabricante, se é permitido
você colocar um M2, sendo permitido você compra o M2 e consegue manter um SSD para o seu computador ficar rápido e um HD para você estar armazenando as coisas. Se não for permitido, que nem é o caso daquele ali, aí você tem que tirar o HD e vender o HD ou usar em outro computador e colocar aquele notebook ali, ele não tem slot M2, ele só tem um slot de armazenamento, que é um slot 2,5 polegadas. Então eu tive que tirar o HD e colocar um SSD. E aí o HD eu coloquei num outro computador. Porém, apesar dele só ter um slot 2,5 polegadas, existe uma pecinha que chama CAD. Deixa eu escrever aqui. CAD. Essa pecinha, existem dois tamanhos dela. Existe CAD de 9 mm, existe CAD de 12 mm. Aqui, 12 mm e esse aqui deve ser de 9 mm, por conta desse 9,5 e aqui 11,67 deve ser o de 12 mm. Não faço ideia, vocês têm que clicar e ver nas especificações. O que essa pecinha faz? Você consegue encaixar ela no lugar onde seria para o notebook ter aquela peça de leitura de DVD ou CD. Então se o seu notebook tiver leitor de CD ou DVD, você tira o leitor e encaixa essa peça. E aí você vai ficar com essa situação que eu falei que é rara de ver, com dois slots de 2,5 polegadas. Então, nesse caso, se você compra uma peça dessa, você pode comprar essa peça, comprar o SSD e tá instalando o SSD dentro dessa peça e liga essa peça onde seria o lugar de você ligar, ou que já está ligado, né? Se for o seu caso, já vir com leitor e gravador de CD e DVD, você tira o leitor e o gravador e coloca ela no mesmo lugar. E se não vier com leitor e gravador, dependendo do notebook, ele vem com espaço para você poder estar adicionando isso, que é o caso dele ali. E aí você fica com um SSD e um HD de 2,5 polegadas. Agora, nos notebooks mais modernos, como é o caso aqui do vídeo, né? Ele não tem o lugar para leitor e gravador de CD e DVD. Como ele é mais moderno, geralmente não está vindo. Então, o que ele vem é a portinha M2, e aí você instala o M2 nesse lugar e o slot 2,5 polegadas. Então, você deixa o HD 2,5 aqui, se você comprou já com HD, e compra um M2 para colocar aqui. Ou, se você comprou já com M2, você deixa o M2 aqui, compra um HD e coloca aqui. Outro detalhe importante, quem comprar já com SSD não precisa formatar e não precisa fazer nada, porque os programas, o Windows já está tudo no SSD. Porém, quem compra com HD e vai pular para o SSD, precisa fazer um backup de tudo que está aqui, passar para um HD externo, passar para um pendrive, os arquivos não de tudo, né, e sim dos arquivos que você tem interesse em manter, em não perder. E aí você instala o SSD e depois você formata. Durante a formatação você vai apagar todos os arquivos que tem no HD e vai instalar o Windows no SSD. Porque o SSD ele tem uma velocidade de leitura, tá vendo ali, ó, leitura 500 MB, gravação 380. O SSD ele tem uma velocidade de leitura muito mais alta e de gravação também. E o que isso significa? Seria como se eu tivesse uma caminhonete e um caminhão. A caminhonete seria o HD e o caminhão seria o SSD. Então, para eu poder fazer uma mudança de casa com uma caminhonete, eu teria que fazer 4, 5 viagens. Para eu fazer com um caminhão, eu teria que fazer 2 viagens, vamos supor. Ou seja, é mais ou menos essa relação. Aqui, o computador, para ler os arquivos que estão aqui, ele demora mais, porque a velocidade de leitura e de gravação é inferior. Então, até ele entregar todos esses arquivos para o processador processar, calcular e mostrar na tela para você, demora um pouco mais. Por isso que fica mais demorado para abrir o Windows, para abrir qualquer programa, e aqui é mais rápido, porque é como se fosse essa analogia que eu fiz do caminhão e da caminhonete. Aqui você tem uma caminhonete
ou seja, uma caçamba pequena para você transportar as coisas, vai demorar mais. E aqui você tem um caminhão, você tem uma caçamba maior para você poder estar levando os arquivos, no caso aqui para você estar lendo os arquivos. E por isso que o SSD deixa o computador mais rápido, só para vocês entenderem facilmente. E é isso, galera. Qualquer coisa deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Não entendi muito bem essa relação, qual que é a característica do M2, do SATA. Eu falei bastante disso nesse vídeo mesmo, sobre as diferenças. E não sei qual que eu instalo. Eu estou procurando um computador, mas não sei se ele tem slot M2, que slot que ele tem. Dá uma pesquisada no Google, entra no site do fabricante, entra também em algum anúncio do computador de Magazine Luiza, do varejo, e você olha as especificações tanto no varejo quanto no site do fabricante. E aí tenta procurar em armazenamento se permite expansão. Tá falando que permite, você tem que ver qual que é o tipo. Aqui vamos ver se fala, memória, softwares, alimentação, dimensão, armazenamento, cadê? Capacidade do SSD, especificação. Então esse modelo aqui, que está no Magazine Luiza, ele já vem com SSD, custa 4.750. Aí o Pedro teria que gastar mais 100 comprando na OLX para poder estar comprando um HD de 1,5 TB de 2,5 polegadas e estar instalando. Aí é só ele abrir o notebook, super simples, Pedro. Abriu o Note, você tira a tampa e tira os parafusinhos aqui e coloca o HD. E aí fecha os parafusos, fecha a tampa e pronto, você pode usar porque você já comprou um de SSD. Agora, se você fizer o contrário, você achar o com HD mais barato, você compra o com HD, depois compra um SSD de 2,5, M2, e instala o M2 aqui e formata o Note. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, galera. E não sei se é do interesse de vocês, só fazendo um jabá aqui, eu vou fazer um review desse mouse já, é um Logitech G430, desse teclado, eu gosto bastante dele. Eu não gosto de RGB, mas eu comprei ele para usar branco assim, poder escrever, usar ele de noite com a luz apagada. E depois também desse monitor, ele é ultra wide. O que isso significa? Esse tamanho que eu estou mostrando com o dedo aqui, que é o tamanho que está a janela do YouTube, é a largura de um monitor normal. E olha o que sobra para mim poder estar usando. Fiz isso de propósito para vocês verem. Então, quem estiver procurando um monitor legal para trabalhar e para jogar, vai nisso. No jogo, você enxerga uma faixa a mais aqui, uma faixa a mais aqui. É muito bom. Eu jogo CS, por exemplo, jogava. Parei, mas quando eu jogava, eu estava vendo fundo aqui e aqui eu estava enxergando varanda. No normal, como ele acaba aqui, dividindo a tela do jeito que está aqui para trabalho, sobra isso, mas no jogo, como fica sempre centralizado a mira, você ganha um tanto aqui e um tanto aqui. Para trabalho você ganha um tantão desse em uma lateral só, a sua escolha, mas no jogo, como é centralizado a mira, você ganha metade desse tanto aqui, e aqui. Então dava para eu enxergar a varanda, bom demais. Fazer um review então dessa tela também, mas em resumo, quem não quiser assistir o review, vale demais a pena o monitor ultrawide, demais. O único detalhe que ele tem a mesma altura de um monitor de 23 polegadas, para mim eu ainda considero isso baixo, então eu comprei esse suporte que é da LG, ele já vem com 2 USBs, um fica ligado numa tomada aqui, num fast charge, num carregador rápido. Inclusive tem vídeo dessa mesa, quem tiver pensando em fazer uma mesa, saiu baratíssima, R$450, em relação a no mercado uma igual é na faixa de 1.000 a 2.000. E a outra USB fica ligado direto no gabinete, então eu não preciso ficar colocando na tomada lá embaixo, é só colocar aqui para carregar ou colocar o pendrive aqui, para poder estar usando no PC. Vou estar encerrando o vídeo aqui. Valeu, galera. Qualquer dúvida, comentários.